Olá, seja bem-vindo ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo certo, Derek. Maravilha, vamos falar muito sobre Copa do Mundo, né? A gente teve aí nesta segunda-feira o início da terceira rodada com definições de oitavas de final. A gente vai ter aí na quarta-feira o terceiro e último jogo do Brasil na fase de grupos. Enfim, vamos debater muito isso daí, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro de Ginástica, que deveria ter acontecido neste domingo em São Bernardo e não foi finalizado. Vamos falar sobre Fórmula 1, enfim, um diário esportivo bem completinho para você. Mas vamos iniciar falando sobre Copa do Mundo, né? A gente teve aí a finalização da segunda rodada e o início da terceira nesta segunda-feira, com os jogos dos grupos A e B. Vamos começar falando de qual, Angelo? Vamos falar primeiro do grupo A? Pode ser, vamos falar do grupo A primeiro. Então vamos lá, o grupo A a gente teve nesta segunda-feira aí os jogos da Rússia contra o Uruguai, vitória uruguaia por 3-0 e a vitória da Arábia Saudita em cima do Egito por 2-1, classificados Uruguai e Rússia, Uruguai em primeiro, Rússia em segundo. O que dá para dizer dessa chave aí, Angelão? Dá para dizer que eu acho que se confirmou o que podia se prever desde o começo, né? O Uruguai terminando na frente, até por causa das peças que tem, um Suárez, um Cavani, tem muito mais qualidade. A Rússia eu acho que fez aqueles dois grandes resultados nas duas primeiras rodadas, foi mais empolgação mesmo. Não que o time seja ruim, mas incentivado pela torcida, vinha muito mal antes da Copa, conseguiu dar uma reerguida, conseguiu dois excelentes resultados, mas contra adversários também que não estavam não eram tão fortes assim, né? E acabou pegando um Uruguai hoje, claro, com alguns desfalques da Rússia, mas um Uruguai que tem, quer queira, quer não, você tem um elenco mais talentoso, soube se impor. Suárez e o Cavani marcaram, né? O Suárez já voltou a marcar de novo, né? Então, depois de ter passado em branco na primeira rodada. Então, eu acho que não teve nada de surpresa nesse grupo aí. Legal ver a Rússia também, a Rússia avançando na competição. E vamos ver como é que fica agora na próxima fase, né? É verdade, a expectativa em cima do Egito era muito grande, principalmente por causa do Salah, né, Fattori? Já a Rússia foi o primeiro grande teste que teve, né? Porque contra o Egito realmente estava sem o Salah. Contra a Arábia, aliás, estava com o Salah, mas daquele jeito, né? Contra a Arábia foi aquela goleada, porque a Arábia também não foi um time que impôs grandes dificuldades. Agora, diante de um adversário mais qualificado, que propôs o jogo, a Rússia teve muita dificuldade. Na minha avaliação, a Rússia é uma das grandes surpresas da Copa. Eu acho que, tecnicamente, o time é limitado e está na base da empolgação, de estar jogando em casa, a torcida está indo, o russo está apaixonado pela Copa do Mundo. Eu acho que tudo isso tem refletido dentro de campo. Eu acho que a vitória por 5-0 contra a Arábia foi decisiva para a continuidade da Rússia na Copa. A gente sabe que a Arábia, além de ter um time limitado, tinha outros problemas extra-campo, enfim, o Ramadã, os jogadores não se alimentaram direito antes do jogo. Ninguém confirma, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas é bem possível que a Arábia tenha jogado com a Rússia em condições físicas desfavoráveis. E aí o 5-0 da Rússia empolgou o time e na sequência pegou o Egito com Salah voltando ainda da lesão que sofreu no final da Liga dos Campeões. Eu, sinceramente, antes da Copa apostava mais no Egito do que na Rússia, até pela qualidade técnica dos seus jogadores. Até porque eu imaginava que o Salah, cotado aí entre os 3 melhores do mundo, pudesse definir os jogos a favor do Egito contra adversários tecnicamente mais fracos como a Arábia e Rússia. Só que aquele 5-0 mudou tudo. 5-0 acho que da Rússia sobre a Arábia devolveu a confiança para os russos e alguns jogadores que eram reservas e acabaram entrando durante a estreia se consolidaram como titulares e o time evoluiu bastante. Hoje contra o Uruguai poupou uns 3, 4 jogadores importantes ali, os mais velhos. O Mário Fernandes mesmo jogou só a partir do final do primeiro tempo, quando houve a expulsão. Teve mais 2 jogadores mais experientes que estavam sentindo o desgaste. Então a Rússia poupou, o Uruguai faz uma competição segura, sofre muito pouco, né? Só que ainda não encaixou a dupla Cavani e Suárez, está sobrevivendo de lampejos individuais os dois, que são, talvez, se pegar a dupla de ataque, que seja a melhor da Copa, pensando tecnicamente os dois, só que eles não encaixaram ainda. Então o Uruguai espera que isso possa acontecer em breve, que seja agora nas oitavas. O Cavani desencantou, né? Ele era nítido durante o jogo. Como ele queria fazer um gol, ele tentou de toda maneira, ele pegava a bola dentro da área, mesmo com opção para tocar. Eu acho que até os próprios companheiros do Suárez pegou uma bola que ele finalizaria numa condição normal, ele tentou cruzar para o Cavani e errou o passe. Então acho que está todo mundo esperando que o Cavani pudesse tirar a pressão também, assim como foi no caso do Neymar, tirar essa pressão de fazer o primeiro gol da Copa, e ele acabou fazendo aí no finalzinho. Então dá para se esperar muito do Uruguai, porque é um time que sofre muito pouco e tem 2 atacantes fora de série.
Vamos aí agora então aguardar, né? Os adversários de Portugal e de Uruguai e Rússia já foram definidos, né? Definidos na tarde desta segunda-feira, com complemento dos jogos do grupo B, né? A gente teve aí os resultados: Irã 1, Portugal 1, Espanha 2, Marrocos 2, e aí ficou Espanha em primeiro com 5 pontos, Portugal em segundo com 5, o Irã eliminado e o Marrocos eliminado com 4 e 1 ponto respectivamente. Então, nas oitavas de final, teremos Espanha e Rússia, Uruguai e Portugal. De se esperar um jogaço, né? Que não, Uruguai então ficar aí com Cavani e Suárez, o Portugal, dependendo muito do Cristiano Ronaldo, pode se prever um grande jogo. Portugal veio muito bem embalado com a do Cristiano Ronaldo, acabou perdendo pênalti hoje, mas também acho que mostrou um pouquinho mais de evolução em Portugal. Acho que mesmo diante da dificuldade do jogo de hoje, é claro, poder tomar no gol no final, o iraniano perdeu, eu acho que foi o terceiro gol da classificação, né, do Irã, mas eu acho que Portugal chega bem, mas vai pegar uma equipe também qualificada. Agora que nós vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai decidir ou não vai, né, porque Messi e o Neymar já começaram marcando um gol pelo Brasil, o Messi não fez nada ainda, teoricamente, na Copa do Mundo. Então vai ser a hora da definição, é hora do Cristiano Ronaldo mostrar que ele é fera mesmo. Eu boto fé nele, mas acho que estou prevendo uma grande partida nas oitavas de final. Viu? Seria muito difícil prever antes da Copa, ou até passar dessas primeiras 2 rodadas, Fattori, empates nesses jogos, né? Acho que tamanho favoritismo de Portugal e Espanha. Só que o Irã se comportou muito bem, o Marrocos fez o que não fez nos outros 2 jogos, e ambas as seleções conseguiram aí arrancar empates das tão favoritas Espanha e Portugal. O Irã não classificou realmente por um gol, né? Tiraria Portugal e estaria nas oitavas em primeiro lugar do grupo, inclusive, né? Pegaria a Rússia e jogaria o Uruguai para encarar a Espanha, mas ficou por esse gol. Eu não tenho dúvidas que os torcedores de Espanha e Portugal estão decepcionados pelo que fizeram as 2 seleções nessa primeira fase, tirando a estreia, que foi um jogo bastante aberto, com bastante alternativa, principalmente mais pela Espanha. Acho que a Espanha mostrou contra Portugal na estreia uma variação de jogadas, possibilidades de atacar, enfim, eu esperava muito mais Espanha e Portugal contra Marrocos e Irã. Portugal sofreu demais contra Marrocos, demais. Rui Patrício fez uma defesa espetacular e depois ainda Marrocos. É que assim, Marrocos e Irã, não tem nenhum jogador, nem Marrocos nem Irã, com a possibilidade que tem o Egito com o Salah, por exemplo. Se tivesse um jogador com um pouco mais de qualidade técnica nesses times, acho que Espanha e Portugal não estariam classificados hoje, porque tiveram um volume de jogo inesperado contra 2 seleções que são top no mundo. Acho que antes de começar a Copa, ninguém colocar a Espanha estava entre os 5 favoritos a ganhar o título, e Portugal, se Cristiano Ronaldo jogar o que sabe jogar, também. Então assim, ninguém esperava que tivesse tanta dificuldade. O que surpreendeu foi essas seleções sofrerem tanto contra o Marrocos e Irã. E ficou por uma bola, como a gente tem dito, para o Irã nos classificar e eliminar Portugal, né? Então, eu acho que os torcedores estão preocupados. Hoje, é óbvio que tecnicamente ainda acho Portugal e Espanha melhores do que Uruguai e Rússia. Só que hoje, o estilo de jogo de Rússia e Uruguai, eu acho que eles estão mais organizados e um pouco mais confiantes do que Portugal e Espanha, principalmente Portugal. O sistema defensivo de Portugal não funciona, o ataque também não. O Cristiano Ronaldo tem que tentar chutar da intermediária agora, porque ele vê que a bola não chega, ele está tentando resolver mesmo sozinho de fato. O Quaresma entrou como titular hoje, acabou fazendo um gol, mas o Quaresma também é muito ciscador, não é aquele jogador que resolve, que dá uma opção mesmo para o time. Ele é um jogador que de repente no lance individual, num passe de trivela, como foi o gol, um golaço aliás, ele pode acabar resolvendo um jogo, mas não é aquele cara que dá esperança de ter um conjunto melhor lá na frente com o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que o torcedor de Espanha e Portugal, quem gosta, né, ou quem é admirador do futebol dos dois, acho que tem que torcer muito nessas oitavas de final, que me parece que serão bem equilibradas. Portugal acho que vai ter um desafio um pouco maior, né, contra o Uruguai. A Espanha, obviamente, pega a seleção da casa, mas que já demonstrou suas fragilidades. Com certeza vão ser jogos mais qualificados a partir de agora. Uma pergunta aqui do nosso colega Rafael Mendonça. Ele manda, falem o que pensam sobre o VAR. O VAR tem decidido muitas partidas, né? Muitos lances sendo marcados pelo árbitro de vídeo. Os jogos de agora à tarde, né? Tanto o jogo de Portugal quanto o jogo de Espanha, os jogos da Espanha, foram assim, com pênaltis marcados, com um gol... o segundo gol da Espanha saiu justamente de uma confirmação do VAR. O empate do Irã foi de um pênalti marcado porque o VAR
detectou, enfim, o VAR está presente para todo lado, né, Fattori? O VAR, acho que a ideia é muito boa. Eu, sinceramente, no início da Copa, estava gostando muito do VAR. Eu acho que o árbitro de vídeo ele tem que ser acionado em lances que não há dúvidas. Por exemplo, o pênalti da Suécia contra a Alemanha. Não havia dúvidas. O Boateng deu um carrinho criminoso no Berg dentro da área, ele pegou só os pés do jogador da Suécia e o VAR não foi acionado. Hoje, no lance da Espanha, no gol da Espanha, perfeita a utilização do VAR. Um lance muito difícil para o Bandeirinha acabou marcando o impedimento. Depois, na imagem pausada, a gente viu que estava exatamente na mesma linha. Lance dificílimo para o Bandeira. Ali se fez justiça, gol da Espanha. Gol. Agora, por exemplo, o pênalti do Irã, o jogador de Portugal subiu no movimento natural do corpo para cabecear, o cara cabeceia a bola na mão do pênalti. É um lance interpretativo. O lance do pênalti no Cristiano Ronaldo, na minha avaliação, também é um lance de interpretação. O jogador já estava projetando o corpo, o Cristiano Ronaldo já estava caindo, ele falou, deu um pênalti que o Cristiano acabou perdendo. Eu acho que assim, o VAR não deve ser usado, e eu imaginava que isso fosse acontecer, que não deve ser usado em lance de interpretação. Se há um lance duvidoso, um lance de interpretação, a do juiz devia ser soberana. Essa é a minha avaliação. Ele está sentindo o calor do jogo, ele está lá na emoção da partida, e ele pode dizer se foi pênalti ou se não foi. Eu acho que o VAR tem que ser usado, e era assim que estava começando no comecinho da Copa, em lances que não há dúvidas. Aquele lance do Egito, que a bola que o juiz deu a falta fora da área e o VAR confirmou que foi dentro da área. Perfeita essa utilização. Isso traz justiça para o futebol. Agora, lance de interpretação, como foi o pênalti do Neymar? O Neymar foi interpretação. A gente até hoje está discutindo se foi pênalti ou não foi. Como que o VAR pode, sem estar lá, sem saber a força que o jogador da Costa Rica empregou na barriga do Neymar, dar um pênalti com uma imagem fria ali? Então, assim, lances de interpretação, eu não acho que o VAR deveria ser utilizado. Acho que a regra devia ser. E era assim, a ideia do VAR, antes de começar a Copa do Mundo, era isso. O VAR seria usado em lances que não haveriam dúvidas. Ele está ali para tirar a dúvida do árbitro, não para pôr mais dúvida. Hoje, no jogo Arábia e Egito, para mim teve um lance escandaloso que o árbitro acabou dando um pênalti para a Arábia, onde o jogador da Arábia puxa o zagueiro põe a mão nas costas dele, o VAR manda ele voltar atrás, ele fica 3 minutos ouvindo e não volta atrás. Então, assim, o árbitro ele acabou contrariando uma decisão correta do VAR. Então, tá virando bagunça. E era isso que eu temia. E se tá acontecendo isso em Copa do Mundo, onde você tem um nível de arbitragem altíssimo, ou deveria ser altíssimo, por ser uma Copa do Mundo, eu tenho receio de como isso vai funcionar no Campeonato Brasileiro. Eu tinha falado aqui da outra vez. Alguns árbitros brasileiros talvez não tenham humildade suficiente para aceitar determinações do VAR. E é o que aconteceu no jogo hoje do Uruguai, do Egito e Arábia Saudita. Eu acho que o VAR tem que interferir, mas em lances onde não há dúvidas. Ele viu alguma coisa, não há dúvidas. Não é questão de interpretação. Quando tem interpretação, a decisão do árbitro é soberana. E a sua consideração, Gelão? Você acha que realmente está virando bagunça? Tem que ser melhor explicado? Os próprios jogadores têm que colaborar com o árbitro e não ficar todo o lance fazendo aquele gestinho, pedindo a televisão? Eu acho que pedir faz parte. Eles pedem, o juiz vai dar uma olhada. O que aconteceu com o Brasil, o juiz acabou indo olhar depois, demorou um pouquinho e foi olhar. O que eu acho que chama atenção é que em algumas situações, que nem o Fattori falou, o lance do Boateng, do jogo da Alemanha. O ali tá claro que foi pênalti, tá claro. Por que aquela hora o VAR não foi chamado? Por que o juiz não quis ver? São essas coisas que deixam uma dúvida no ar. Pô, até que parte isso aí pode ser... Tá sendo uma coisa que não tá tendo influência, digamos assim, proposital. Entendeu? Eles queriam fazer isso propositalmente, por causa que foi pênalti claro, além dele pegar a perna, ele empurra com o braço ainda. Pra cartão. Era até vermelho, até vermelho, que era uma história de gol, né? Então, o pessoal que tem ali, são 5 pessoas numa sala, 5 ou 6 pessoas numa sala com uma câmera ali, ninguém viu aquele lance, porque o lance é representado para você em casa, você vê aquele lance 4 ou 5 vezes, pelo menos. Eles mostram. Como é que ninguém avisou o árbitro? Então você fica meio... Pô, será que os caras não quiseram marcar porque ia prejudicar a Alemanha? Você vai tirar uma Copa você vai tirar uma campeã do mundo da Copa, atual campeã do mundo da Copa? Porque se você fosse ver, ali no pênalti para a Suécia, que poderia abrir abrir 1-0 ou não, poderia se perder o pênalti, mas seria muito mais complicado para a Alemanha e um pouquinho depois sair ainda o gol da prejuízo da é a expulsão Suécia, do Boateng, né? A expulsão do Boateng, sim. Então é complicado. Eu acho que o Fattori falou tem muita razão, acho que tiver alguns lances de bola na mão, que foi a interpretação do juiz. O juiz deixou seguiu o lance normal, não teve VAR e o lance seguiu. Em alguns outros anos não. Baixamos o vídeo, marcou o pênalti para o Irã. Então acho que tem que se ver isso aí direitinho. Acho que a FIFA tem que
chamar os árbitros ali, vão padronizar para poder ficar direito, para não dar bagunça, né? Com certeza. Só registrando aqui o pessoal que está participando, a pergunta do dia, né? Qual vai ser o palpite aí para o jogo Brasil e Sérvia? O assunto agora vai ser seleção brasileira. Vamos ver. A Letícia Passadori 2-0 para o Brasil, Marcelo Eloy Joaquim 1-0 para a Sérvia, Fernanda Maia Brasil 2, Sérvia 1, Lidiane Cardoso Brasil 2, Sérvia 0, Luiz Carlos 3-1 para o Brasil, Ovídio 3-1 para o Brasil, Rafael Mendonça Brasil 1-0, Juarez Lima Brasil 2-1, Jairo Andrade Brasil 2-0. O pessoal tá confiante no Brasil. Só um aqui apostou na Sérvia. Falando um pouquinho de Brasil e Sérvia, então, rapazes, o que vocês acham? O Brasil precisa dessa vitória para confirmar a primeira posição sem correr nenhum tipo de risco. Para escolher adversário não dá, né? Porque o grupo México, Alemanha e Suécia ali tá uma bagunça. A própria Coreia tem chance de classificar. Mas o que vocês esperam de Brasil e Sérvia? Eu acho que o Brasil tem toda a condição de avançar. A qualidade técnica é bem superior, isso é fato. Mas o meio de campo tem que funcionar mais. É claro, o William teve uma atuação boa no primeiro jogo, no segundo jogo deu uma caída muito grande. O Paulinho, pelo contrário, já não teve atuação boa em nenhum dos dois jogos. Esse meio campo brasileiro, se funcionar que nem aconteceu nas eliminatórias, nos amistosos, o Brasil acho que passaria tranquilamente. Então esse é o grande receio, né? Tem que fazer esse meio campo funcionar. Porque qualidade na frente ali para matar o jogo, isso aí o Brasil tem peça de reposição até, né? Isso aí ficou claro no jogo contra a Costa Rica. Você substituiu ali, quem entrou bem e o Brasil conseguiu os gols no finalzinho. Um sofrimento desgraçado também, porque você pegar um time que joga com 9 atrás, né? Que não é o que eu falo. Você para uma Copa do Mundo, para jogar com 9 atrás é uma coisa vergonhosa. Uma coisa vergonhosa. Você conseguiu se classificar, você vai lá para jogar bola, meu. Claro, tem que definir estratégia para você ser campeão. Não, vamos jogar futebol, que nem fizeram França que nem fizeram Portugal e Espanha na primeira rodada. Cada um tomou 3 gols, mas cada um fez 3 gols. Foi um jogaço. Até eu acho que é um dos melhores jogos até agora da Copa do Mundo, entendeu? Então porque não dá, porque fica complicado. Mesmo o Brasil com qualidade muito superior, você tem que furar um bloqueio que tem 8, 9 caras ali o tempo todo dentro da área, fica complicado. Então acho que o Brasil funcionando. A Suíça fez um bom resultado contra a Sérvia, né? Até de virada, tudo. Porque a Sérvia também deixou jogar, jogou e deixou jogar. Então acho que se acontecer a mesma coisa com o Brasil passa bem. Mas tem que torcer pro William e pro Paulinho estar num dia mais felizes, né? É verdade, a gente tinha grande expectativa do Douglas Costa ganhar essa posição. Infelizmente, o meio atacante da Juventus sofreu aí uma lesão no músculo da coxa direita, Fattori. Provavelmente está fora. Os pessimistas dizem que está fora, inclusive, da Copa, né? Mas é uma ausência sentida. Ele tinha ido muito bem no segundo tempo, né? É uma pena, acho que o Douglas Costa tinha se tornado uma alternativa bem interessante ao William ali na direita. Fez o time jogar mais por lá, o futebol dele, inclusive, fez com que o Fagner já aparecesse mais. Acho que era uma possibilidade interessante. Está fora do jogo, se for muscular mesmo, acho bem difícil que ele consiga recuperar. A gente, pela experiência de cobertura de futebol, a gente sabe que lesão muscular é no mínimo 3 semanas, é muito difícil que ele consiga aí. Mas enfim, vamos torcer para que seja alguma coisa bem leve, ele consiga recuperar. Eu acho que o Tite está testando algumas alternativas ali. Hoje parece que ele testou o Renato Augusto, mais uma linha mais avançada, talvez tirando o Casemiro, talvez não para iniciar o jogo, mas prevendo uma dificuldade de fazer o gol, tirar mesmo o Casemiro como volante, recuar o Paulinho como 5, né, como primeiro volante, jogar Paulinho e Renato Augusto. Acho difícil que ele substitua o Paulinho, porque os dois são homens de confiança dele, Paulinho e Renato Augusto, né? Acho difícil que ele tire o Paulinho para pôr o Renato Augusto. Eu acho que o Tite está testando alternativas para situações de jogo. Eu acho assim, a Sérvia tem... a maior ameaça da Sérvia é justamente a maior deficiência do Brasil, que é a bola alta. Hoje o Fagner tem 1,68 no lateral direito, né? Então a saída do Daniel Alves depois do Danilo abaixou a estatura da defesa brasileira pelo lado direito, e é o que a Sérvia tem de melhor, que é bola alçada dentro da área. A seleção com o Tite tomou 6 gols, 5 de bola parada, 5 de bola alçada na área. Então, se o Brasil tem uma deficiência, essa deficiência é a bola alçada na área. E é a principal qualidade da Sérvia, que é um dos times mais altos da Copa. Se não me engano, é o mais alto, se eu não estou enganado. Então, assim, eu espero um jogo com a Sérvia jogando bola na área desde o meio de campo, certamente, para tentar ganhar uma bola de cabeça, tentar conseguir um escanteio, tentar uma bola parada ali nas proximidades da área. E o Brasil tentando jogar. A Sérvia não vai sair contra o Brasil, isso é certeza. Não tenho nenhuma desconfiança que a Sérvia vai esperar o Brasil e tentar buscar o contra-ataque. E cabe à seleção brasileira justamente o que ela fez nos 2 primeiros jogos, ter alternativa ofensiva, buscar o jogo o tempo todo e acertar o gol, né? O Brasil finalizou 43 vezes já nesses 2 jogos, né? Só que poucas vezes foram no gol. Então acho que o Brasil precisa ter o mesmo volume que teve nos 2 primeiros jogos, e ter uma pontuaria mais certeira, né? E eu acho que o Neymar
eu tenho a esperança que nesse jogo ele esteja um pouco mais leve, mais solto, acho que sem tanta pressão. Principalmente se o Brasil começar ganhando, fazer um gol ali, acho que tem tudo pro Neymar estrear, digamos assim, na Copa do Mundo. Então eu confio que o Brasil ganhe, acho que vai ser um jogo bem difícil, é um tipo de adversário que eu tenho certeza, se o Tite pudesse escolher, ele preferia escolher outro adversário, um adversário que vai explorar a maior deficiência do Brasil. Jogo dificílimo, não dá pra gente ficar extremamente confiante, porque vale uma classificação, é como se fosse umas oitavas de final. Eu acho que o Brasil passa, mas é com bastante dificuldade. Isso aí. Bom, continuando aqui, repassando, né, os palpites dos nossos amigos internautas aqui, José Eduardo Ascencio, Brasil 2-0, a Sérvia tem que sair pro jogo, aí ficará mais fácil. Verinha Ferro, Brasil 2-1, nossa editora Juliana Bontorim, Brasil 3-2, Sérgio Vieira, nosso colega aqui por muito tempo, mandando um abraço, dizendo que olha a Alemanha no nosso caminho, Brasil 2-0 sobre a Sérvia. Tem esse risco aí, né? Vamos falar então um pouquinho do grupo da Alemanha, né, Angelão? A Alemanha que passou maus bocados aí diante da Suécia, mas não, praticamente no último lance ali, Toni Kroos conseguiu acertar uma falta incrível no ângulo, uma baita bola perfeita, né? Uma cobrança de falta perfeita. A Alemanha venceu a Suécia por 2-1 e embolou esse grupo aí, né? A Alemanha venceu a Suécia por 2-1, mas há de se destacar que o pênalti que não foi marcado no começo para a Suécia, sim, entendeu? Eu vou ser honesto, eu estava num evento, eu estava vendo o jogo e eu estava torcendo pela Alemanha, todo mundo querendo fugir da Alemanha, não queremos mais a Alemanha tem que ser desclassificada. Eu falei, não, temos que pegar a Alemanha, é claro, vamos encontrar a Alemanha, se encontrarmos, é claro. Não precisa ser 7-1, mas temos que dar pelo menos um descontinho nesse jogo, assim, não pode passar em branco esse resultado aí que aconteceu na Copa passada. Sim. Eu acho que a Alemanha tem um grande time, teve as suas deficiências, assim como oscilou, assim como as outras equipes oscilaram, tem oscilado, assim como Portugal, assim como a Espanha, e ela acabou conseguindo esse resultado. Você vê depois a frustração dos suecos quando acabou o jogo, né? Se você está acompanhando, olhar para aqui bancada, todo mundo frustrado, os próprios jogadores em campo. Então a Alemanha, que não foi se arrastando e conseguiu essa vitória, que veio em cima da hora, com um belo de um gol, né? Uma bola muito bem batida. E já estava com a menos, né? Que o Boateng foi expulso. Sim. Então esperar, acho que a Alemanha agora cresce. Eu queria que o Brasil e a Alemanha passassem e se encontrassem já nas oitavas, que seria sensacional fazer um grande jogo, um grande adversário para o Brasil, um grande jogo de Copa do Mundo, independentemente de resultado. É claro que eu vou torcer pelo Brasil, mas eu acho que a Alemanha corre-se um certo risco, mas eu acho que ela passa. A Alemanha que tem pela frente na última rodada a Coreia do Sul que perdeu do México por 2-1, mas até que fez um jogo razoável. O problema da Coreia é ter poucos bons jogadores, né? O Son, que fez o gol de honra aí nessa derrota para o México, é um bom jogador, joga na Inglaterra, agora não me recordo exatamente o time, mas é um bom valor desse time da Coreia do Sul. Coreia que tem chances matemáticas. O grupo tem o México com 6 pontos, a Alemanha com 3, Suécia com 3, a Coreia sem nenhum ponto ainda, mas ainda se vencer aí a Alemanha, dependendo do resultado do México com a Suécia, ainda tem chance. O que você acha dessa bagunça do grupo F, Fattori? Eu tinha dito aqui na sexta que eu tenho muito receio dessa Suécia. Eu acho que é um dos adversários mais complicados para o Brasil pegar nesse grupo, sendo bem sincero. Suécia e México. Acho que o México tem um estilo de jogo que dificultaria muito para o Brasil, uma marcação muito forte e a saída de contra-ataque espetacular. Acho que o México é o time com o melhor contra-ataque nessa Copa. 2, 3 passos, eles estão na cara do gol. Muita velocidade do sistema ofensivo, garotada, o Chicharito ali comandando essa garotada, Lozano de um lado, enfim. O Vela, que não é tão garoto, mas com bastante qualidade também. Eu acho que o México, talvez de todos, seria o pior adversário para o Brasil. A Alemanha joga muito aberta. O que a Alemanha fez contra a Suécia, se ela faz com o Brasil, ela toma goleada. O Boateng, que era o jogador mais recuado da Alemanha, jogava dentro do campo ofensivo da Suécia. O Brasil, com a qualidade ofensiva que tem, com Gabriel Jesus, velocidade, Neymar, e Douglas Costa ou William, que seja, caindo, se a Alemanha fizer contra a Suécia, ela toma 4, 5 do Brasil. Não fará, tem certeza absoluta que respeitará o Brasil mais do que se respeitou a Suécia. Então eu acho que o jogo do Brasil encaixa melhor com o da Alemanha, apesar de, obviamente, a Alemanha dos três que eu estou falando, México, Suécia e Alemanha. A Alemanha, tecnicamente, indiscutível, é o melhor time. Toni Kroos tem errado muito passe, fez um golaço, mas ele deu o gol para a Suécia, ele não foi a origem de um erro o passe dele, e também deu gol para o México na estreia. Então assim, é um jogador que já está numa fase da carreira que ele pode decidir a qualquer momento, mas ele também tem errado muito passe, que é a principal qualidade dele. Ele sempre se destacou por um passe muito preciso. Então assim,
Eu acho que o Brasil, esquecendo o 7-1, esquecendo tudo o que aconteceu, se fosse para escolher, eu não teria dúvidas que o Brasil prefere pegar a Alemanha. Porque México e Suécia são times muito difíceis de serem batidos, defesas muito bem postadas e um contra-ataque muito forte. A Suécia, é o que eu disse aqui, ainda não tem Ibrahimovic, mas tem um time muito bem armado, deu um sufoco na Alemanha, fez um gol, teve possibilidade de fazer mais de um no primeiro tempo, e depois também com o placar favorável, acabou se retraindo, esse talvez tenha sido o erro, chamou a Alemanha para frente, como eu disse, a Alemanha com os 11, enquanto o Boateng estava em campo, dentro do campo da Suécia, aí você tem qualidade. Você tem um time com qualidade técnica, o tempo todo com a bola ali na intermediária, inevitavelmente saiu o gol, podia ter saído minutos antes com a bola na trave, depois saiu numa cobrança perfeita do Toni Kroos, que devolveu a Alemanha para o Mundial. Então assim, vai ser uma última rodada espetacular nesse grupo. Eu acho que nem o México está garantido, porque pega uma Suécia e vai ser eu estou muito uma expectativa muito grande em cima desse jogo, porque são dois times que me agradam demais, México e Suécia, e vamos ver como que eles vão se enfrentar ali, né? Se o México vai sair para o jogo, se a Suécia vai sair para o jogo, ou quem vai esperar quem. E a Alemanha acho que passa com bastante facilidade pela Coreia. A Coreia é muita correria, pouca técnica, e é um tipo de jogo que a Alemanha, me parece que a Alemanha é extremamente favorita para ganhar esse jogo. Então, acho que a Alemanha está classificada, e aí vai depender muito do México conseguir pelo menos empatar com a Suécia. A tendência é que se passe o México em primeiro e a Alemanha em segundo. E para a gente encerrar o assunto Copa do Mundo, a gente teve também os jogos do Grupo H, né? Jogos incríveis, né? A Inglaterra fez 6-1 sobre o Panamá, mas apesar disso, acho que a grande imagem foi o gol do Panamá, né? O primeiro gol do Panamá na história das Copas, uma comemoração incrível, com choro, com alegria, com o pessoal extravasando mesmo, né, na arquibancada, em campo, no banco de reservas. Foi muito bacana ver a festa dos panamenhos e o resultado também, a vitória da Bélgica, né, uma vitória muito esperada. Essa Bélgica que é bastante favorita, né, a um lugar ao sol nessa Copa do Mundo. E esse grupo H, Angelão? É um grupo que, como se previu inicialmente, Bélgica e Inglaterra passearam, né, pode dizer assim, né? Grupo G, né? É o grupo, sobraram no grupo, não há o que falar. Vamos ver a definição agora, como é que fica para o último jogo, né? Que eles vão se enfrentar, por causa que já vi falar que a Bélgica poderia poupar até 4 ou 5 jogadores. Eu acho que não deveria. Eu acho que para ser um grande jogo, os dois deveriam com o time completo. A Bélgica já tinha passeado no final de semana, fez um resultado que não há o que contestar, né? Mostrou só a capacidade dela, que já se falava desde o início da Copa do Mundo. Aliás, desde antes da Copa do Mundo já se falava da qualidade da Bélgica, com o Lukaku, né, com o Hazard, né? Já se falava, e só está se mostrando isso. A Inglaterra, que tinha aquela desconfiança por causa do treinador, que se questionou muito, não levou o Rooney para a Copa do Mundo, não sei o que lá. Só que o Kane mostrou que não precisa de Rooney nenhum, está fazendo os gols dele, quer não, de cabeça, de pênalti, está fazendo, está conseguindo, é o que é o mais necessário mesmo. Então acho que a tendência é que você tenha um grande jogo agora na última rodada. É claro que se a Bélgica for com o time completo até, que é o que se espera, e o grupo ficou equilibrado. É um grupo que se deu o que se previa, né? Verdade, Inglaterra e Bélgica já classificadas, então essas duas equipes já garantidas nas oitavas de final. Agora sim, falando do grupo H, Fator, eu me confundi todo aqui. Grupo H, que é o grupo da Colômbia, Senegal, Japão. O que dá para dizer? Está se confirmando? Para você é uma surpresa a Polônia ter sido eliminada tão precocemente? Eu acho que era o grupo, antes de iniciar a Copa, que todo mundo imaginava que seria o grupo mais equilibrado, até pela condição técnica dos 4, né? Você esperava um pouco mais a Colômbia na estreia, mas aí teve um jogador expulso com 3 minutos que comprometeu totalmente a partida contra o Japão, a derrota talvez inesperada contra o Japão, até porque a Colômbia, a gente viu nas eliminatórias, é um time bem armado, que sabe sair para o jogo, com jogadores de qualidade técnica bastante elevada. De fato, a Polônia, para mim, é a grande decepção desse grupo, uma das maiores decepções da Copa, porque não acompanhei tão de perto a Polônia nas eliminatórias, mas você vê que o Lewandowski fez 16 gols, você imagina que tem um volume de jogo interessante. Na Copa, acho que a Polônia foi o time que menos finalizou na Copa do Mundo, o time não consegue levar a bola da intermediária até o Lewandowski. É uma coisa absurda de tão chato que é o jogo da Polônia, que não consegue, não tem um meio articulador, um lateral passando que consegue cruzar uma bola para o Lewandowski tentar fazer a diferença. É um jogador tecnicamente brilhante. Quando ele pega na bola, nos 2 jogos, ele pegou na bola sozinho, ele conseguiu levar perigo aos adversários, mas infelizmente a Polônia tem um time pragmático demais. Não assistindo a eliminatória, para mim a maior surpresa agora é a Polônia ter feito 16 gols com o Lewandowski na eliminatória. Claro que pega times tecnicamente muito ruins, mas o volume de jogo que me impressiona. É óbvio que
Ele podia ter tido 3, 4 chances errado, podia ter perdido o pênalti, um monte de coisa. Mas não criar, não chutar, não finalizar, não faz gol. Então acho que a Polônia, na minha avaliação, é a maior decepção desse grupo. O Japão está muito na vontade, na velocidade. O Honda, né, que todo mundo, o Honda é um dos jogadores mais experientes, entrou, fez gol. E acho que a Colômbia é a grande favorita neste momento do grupo, para terminar como líder do grupo. Só que a segunda tem possibilidade ali de embolar todo mundo com 4, decidir com cartão. Então é um grupo dificílimo aí. E até voltando da Bélgica e Inglaterra, talvez a Bélgica poupe, porque não tem tanta diferença. Você pegar uma Polônia, você pegar um Japão, pegar Senegal, as forças meio que se equivalem. Talvez, Polônia não dá, né? Colômbia, Japão, Senegal. Se pegar os três, um dos três ali, primeiro e segundo, não tem tanta diferença técnica. Talvez por isso que a Bélgica tenha pensado em poupar. Então acho que é mais por aí. Acho que a Colômbia, pelo que jogou inclusive contra a Polônia, está um passo à frente dos outros dois, né? Japão e Senegal. Mas eu torço para que seja Colômbia e Senegal. Por enquanto o Japão 4 pontos lidera o grupo, Senegal praticamente numa condição similar, mesma pontuação, mesmo salto em segundo, Colômbia em terceiro com 3, Polônia com 4, essa é a situação do grupo H. Certo? Bom, então finalizado o assunto Copa do Mundo, só para citar também os resultados dos times de Mauá no Campeonato Paulista da segunda divisão, né? Mauaense acabou goleado em casa pelo Alô Esporte por 4-1, praticamente deu adeus aí a possibilidade de avançar para a segunda fase da segundona, enquanto o Mauá Futebol Clube visitou o Jabaquara, né? E se eu não me engano ficou foi 1-0? Acho que foi 1-0. A confirmar, daqui a pouco eu passo com o resultado direitinho, eu devia ter anotado aqui, né? E Fattori, fala pra gente um pouquinho a respeito do que aconteceu ontem, né? Em São Bernardo do Campo, receberia aí as finais do Campeonato Brasileiro de ginástica artística, né? Adulta e infantil. Sábado foi normal, né? Tanto que a Daniela Hipólito de São Bernardo e o Francisco Barreto do Pinheiros conquistaram os títulos individuais gerais, mas ontem nas finais por equipes, todo mundo surpreendido com o adiamento da etapa por uma questão bem chata. A Prefeitura e a própria CBG aí suspeitam de sabotagem no sistema de eletricidade do ginásio poliesportivo de São Bernardo. Mas um episódio ruim, né, pra ginástica. Acho que depois de todos aqueles escândalos de abuso sexual, de tudo que aconteceu, você traz a nata da ginástica, os principais atletas do Brasil para disputar o Campeonato Brasileiro, e acontece um fato lamentável como esse. Era para ter as finais do campeonato no domingo, e logo de manhã, quando os primeiros funcionários chegaram no poliesportivo para deixar tudo preparado, eles perceberam que vários cabos de alta tensão que levam a energia do quadro de força para os refletores estavam rompidos. A gente sabe que o ginásio poliesportivo é um dos principais ginásios do Brasil, tanto que recebe com bastante frequência aí, competições importantes de várias modalidades, né? É um ginásio onde a gente está acostumado a ir, e a gente sabe que a qualidade da iluminação, do sistema, do cabeamento sempre foi muito boa. Eu não me lembro de nenhum caso de ter tido queda de energia. Então, tudo isso leva a crer em sabotagem mesmo, até porque um cabo não se rompe se alguém não for lá e cortar ele, né? Um cabo de alta tensão, todo mundo conhece, cabos realmente muito grossos, então não tem como ele romper sozinho. Então, assim, é uma investigação que está sendo apurada pelo 2º DP de São Bernardo. A Prefeitura e a CBG estão acreditando em sabotagem. E qual que seria o interesse? De quem teria esse interesse, né? Pelo que a gente apurou, alguns clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro queriam ter recebido essa competição. Eu não sei se questão de verba, de patrocínio, enfim. E esses clubes estariam descontentes por ter sido em São Bernardo. E aí é uma suposição de que algum desses clubes possa ter feito alguma coisa, porque fora isso, de quem seria interesse? De algum atleta que não tenha ido bem, que estava machucado para uma final? Agora que estão se apurando o caso, mas de qualquer forma é lamentável que isso aconteça no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, um ato de sabotagem que corte, né, destraga um bem, um patrimônio público, e se interrompa uma competição que envolve os principais atletas da modalidade, né? É um absurdo e de se lamentar mais uma página aí para ser esquecida na ginástica brasileira. E mais uma página escrita aqui no Grande ABC, né? A gente que viveu aí há um pouco mais de um mês aí o grande escândalo, né, da ginástica, com o professor Fernando de Carvalho do Clube MESC, que supostamente teria abusado aí de dezenas de atletas, e agora esse triste e lamentável episódio lá no poliesportivo. A gente espera que as autoridades realmente consigam identificar os culpados, perícia ser feita lá no local também para ver o que
se consegue identificar algum tipo de indício e tudo mais, vamos aguardar esta investigação, tá certo? E só para, então, pro torcedor do Mauá FC foi 2-2, o Mauá com esse resultado caiu para a 4ª posição do grupo, mas ainda dentro da zona de classificação, foi ultrapassado justamente pelo Eurosport, que venceu o Mauaense. Tá bom? E finalizar com Fórmula 1, né? A gente teve aí o Grande Prêmio da França, né? Que voltou aí ao calendário após alguns anos. Vitória de ponta a ponta de Lewis Hamilton, que reassume a ponta a primeira posição, né? No Mundial de Pilotos. O Vettel, que acabou se acidentando com o Bottas logo na largada, fez uma corrida de recuperação, chegou em 5º. Enfim, uma corrida que não, pro Hamilton deve ter sido legal, mas ao mesmo tempo bem chata, porque não ultrapassou ninguém, né? Mas lá atrás a briga até que foi boa. Gelão, destaques finais do Diário Esportivo de hoje. Eu vou torcer bastante pela seleção brasileira na quarta-feira, estou confiante, acho que o Brasil vai fazer uma grande apresentação, né? Tem tudo para isso, qualidade tem para isso, porque depois da campanha do Brasil nas eliminatórias, depois nos amistosos, com a campanha que o Brasil fez, se o Brasil for mal na Copa, olha, não dá para prever mais nada, né? Não dá para prever mais nada, porque foi muito bem o Brasil, e eu acho que nós temos uma pesquisa falando da seleção brasileira, falando do Tite, do trabalho do Tite. E foi logo depois do primeiro resultado do Brasil. Nem tinha passado o segundo jogo ainda, não tinha tido a vitória ainda contra a Costa Rica. E o pessoal falando que o trabalho do Tite era fraco. Eu falei, pô, se o trabalho do Tite é fraco com a campanha que ele fez nas eliminatórias e depois, eu falei, não sei quem tem trabalho bom, né? Eu falei, não sei. Tem gente que colocou, a maioria colocou trabalho excelente. Era excelente, regular e ruim. Tinha uns 2% ou 3% que colocaram ali ruim. Eu falei, pô, mas com a campanha dele que ele teve, meu, o trabalho é ruim. Eu falei, pô, quem faz um trabalho bom nesse Brasil então, né? Mas eu acho que o Brasil ganha bem. E só lembrando que o Fatori falou, mas a Sérvia não pode bobear também, porque tem a Suíça na parada, né? E a Suíça vai pegar a Costa Rica também, que já está desclassificada. Então a Sérvia, eu acho que ela deve jogar não tão recuada assim, esperando muito o Brasil, não. Ela, principalmente se a Suíça souber que a Suíça fez um gol no mesmo horário, alguma coisa assim, ela vai ter que buscar o resultado para estar em terceiro lugar vai estar em terceiro lugar no grupo. E ela vai ter que buscar, vai ter que abrir. Verdade. Acho que o Brasil pode ter mais chance aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Verdade, Fatori. Acho que o grande destaque, o grande barato vai ser amanhã ver a Argentina sofrer, né? Suar sangue, digamos assim, para ganhar da Nigéria e tentar se classificar. Acho que pro brasileiro é um programa espetacular para você poder assistir. É claro que toda a rivalidade à parte, seria bacana a Argentina avançar, porque é um dos grandes times da Copa. Tem o Messi mais tempo em atividade, mas de tudo que já aconteceu, a rivalidade histórica entre o Brasil e a Argentina vai ser bem bacana. A Argentina precisa ganhar da Nigéria desesperadamente para classificar. Acho que, por mais pessimistas que alguns argentinos estavam, não dá para prever um fim de fase dessa forma para a Argentina. A Croácia é um pouco mais tranquila, deve poupar alguns jogadores contra a Islândia. Então fica aí, entre a Islândia e a Croácia já classificada, Islândia e a Argentina pela segunda vaga. Vai ser bem legal acompanhar tranquilo esse jogo, assistir com tranquilidade esse jogo, né? Então nesta terça-feira não tem sessão da tarde, mas 15 horas tem o jogo da Argentina, com drama, comédia, vai ser um espetáculo para o brasileiro assistir. Vou só pegar aqui, quanto que vai ser, Brasil e Sérvia? Acho que 2-0 Brasil. Também Fatori? acho 2-0 Brasil. Vicenzo, 1-0 Brasil. Brasil, né? 2-1. João, 2-1 pro Brasil. Eu acho que vai ser 3-0 pro Brasil. Vamos ver quem acerta. Na quarta-feira a gente vai ter uma edição especial do Diário Esportivo. Logo depois do Jogo do Brasil, a gente vê aí quem acertou, tá certo? Obrigado quem participou conosco demais desse Diário Esportivo. Então, quarta-feira a gente tá de volta. Continue interagindo conosco pelas redes sociais, nosso Instagram, @esportesdgbc, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Então, quarta-feira estamos aqui, 17h20, mais ou menos, estamos na área para debater Brasil e Sérvia, tá bom? Então, um bom início de semana a todos, valeu, um abraço, tchau!